12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12, será o texto da nossa mensagem de hoje. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Podem ler bem forte? Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos concede a oportunidade, ó Deus, de meditarmos na tua palavra, de recebermos a tua instrução, e nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes da tua palavra, mas que possamos viver por ela, pautar a nossa vida, Deus, no conselho do Senhor, na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, assim que o Senhor nos abençoe, a cada um de nós aqui, e a cada um também que da sua casa acompanha, ó Deus, essa palavra, que o Senhor ministre essa palavra aos nossos corações, em o nome de Jesus, amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é: na hora da crise, não desespere, olhe para Jesus. Nós estamos diante de uma passagem que nos mostra um homem de Deus, um grande rei do reino de Judá, chamado Josafá, que viveu um momento tenso, onde toda a sua terra, todo o seu povo estava debaixo de uma ameaça, de uma sentença de morte, porque vinha contra ele um povo muito mais poderoso,
muito mais numeroso. Aliás, não era apenas um povo, era uma mistura de vários povos inimigos do povo de Deus. E Josafá, então, como líder, ele se vê numa situação de extrema crise. Um momento onde ele é levado a tomar uma atitude, a ter uma reação. E eu queria iniciar a palavra de hoje. Eu gosto de iniciar fazendo perguntas. Os irmãos já sabem, né, que eu gosto muito de fazer perguntas nos sermões, nas mensagens. E as perguntas que eu quero iniciar fazendo na mensagem de hoje é: quando sobrevém sobre você, na sua vida e na sua família, um problema, qual é a sua reação? Quando você está diante de uma dificuldade, de uma crise, como você reage diante dela? Como nós reagimos? A resposta ou a nossa reação, ela vai determinar muito ou vai revelar muito daquilo que nós conhecemos de Deus e daquilo que nós vivenciamos de Deus na sua palavra. A nossa reação na hora da crise vai refletir a nossa vida com Deus, a nossa vida diante de Deus, a nossa fé. Meus irmãos, as crises que Josafá viveu são diferentes das nossas. Nós não somos reis de Sabará, nem de Belo Horizonte, nem de nenhuma cidade. Nós não estamos numa posição onde lideramos uma nação ou lideramos um grupo grande de pessoas, mas nós precisamos entender que a história de Josafá, ela traz para nós lições, ela tem muito a nos ensinar, porque ele, como rei, ele teve de enfrentar sérios problemas durante o seu reinado, e a sua reação, ela foi muito interessante. E eu queria que você pensasse um pouco hoje, enquanto você ouve essa palavra, se essas lições ou o segredo na vida de Josafá também pode ser um segredo seu como servo de Deus, você como uma serva de Deus. Nós, pela história aqui, mesmo em Crônicas, nós encontramos a informação de que Josafá, ele começou a reinar com 35 anos de vida. E ele reinou durante 25 anos sobre Judá. Nesse período, o reino de Israel já havia sido dividido, o reino do norte e o reino do sul. E Josafá foi rei durante 25 anos no reino de Judá, o reino do sul. Ele então reinou dos 35 aos 60 anos. Talvez para a maioria de nós estejamos nessa faixa de idade aí, né? Talvez a maioria de nós se encaixe nessa faixa de idade. A questão é, será que nós também nos encaixamos dentro daquilo que Josafá apresenta diante de um problema, diante de uma crise, na sua reação? Diz o texto que ele estava sob fortes ameaças, ele e o reino de Judá estava sob uma ameaça, um ataque, 3 povos, né? Nós lemos aí, povos diferentes que se uniram para pelejar contra Judá, contra Josafá, os amonitas, os moabitas e os meunitas, que são os do Monte Seir. E a primeira coisa que nós observamos, meus irmãos, nos versos 1 e 2, é que chegou na vida de Josafá o dia da crise, o dia das notícias, das más notícias. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E alguns vieram avisar a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, em En-Gedi. Meus irmãos, a luta, a dor, a tragédia, a notícia mal, o sofrimento, a tribulação, mais cedo ou mais tarde virá sobre nós, sem exceção, sem piedade, sem trégua.
alguém mais cedo ou mais tarde vai nos dar aquela notícia que a gente nunca queria receber ou ter recebido. Olha, seu pai não resistiu. Olha, sua mãe não resistiu. Olha, seu filho sofreu um acidente. Olha, seu neto teve um problema grave. São notícias que vêm e, meus irmãos, nós não estamos alheios a elas, nós não estamos simplesmente blindados das notícias ruins, das ameaças, das pelejas da vida. Elas virão e nós vamos enfrentá-las. O Salmo 112 diz que o justo, ele não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração está firme, ele confia no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos estar sempre em sintonia com Deus, conectados com o Altíssimo, no refúgio do Altíssimo, às sombras do Onipotente, ligados e bem ligados em nosso relacionamento com Deus. E assim, nós olhamos que quando Josafá recebeu a notícia, uma terrível notícia, grande multidão vindo para pelejar contra ele. E aí, qual foi a reação, ou quais foram as reações de Josafá diante dos problemas, diante das crises, diante das lutas que estavam vindo contra ele? Vamos aprender com o rei Josafá? O que é interessante na história desse rei é que ele começa essa crise, ou a sua primeira reação é que ele admite a sua fraqueza. A primeira lição que a gente percebe na história de um rei que estava ali para dar uma palavra firme para o povo, para se posicionar e falar: nós vamos para cima deles, nós vamos engolir eles vivos, nós vamos levantar a cabeça e nós vamos partir para cima desses moabitas, desses amonitas, desses meunitas. Quem são eles diante de nós? Meus irmãos, a primeira lição que aprendemos com o rei Josafá é que para enfrentarmos nossos problemas e nossas crises, nós precisamos admitir nossas fraquezas. O grande rei Josafá, líder de inúmeras conquistas, está com medo. Olha no versículo 3. Então Josafá teve medo. Alguém está registrando. 2 Crônicas não foi escrito por Josafá. Alguém está registrando. E quem estava registrando percebeu que Josafá teve medo. E ele não sabe o que fazer. Olha no versículo 12. Em nós não há força para resistirmos essa grande multidão. Não sabemos nós o que fazer. A primeira reação do rei Josafá foi sentir medo. E parece que essa é uma reação reprovável. Parece que essa é uma reação negativa. Uma reação que não cabe para um homem de Deus, para um líder de Deus. Essa é uma reação que ninguém espera que um rei tenha, que um líder tenha. Admitir o seu medo. Afinal, nós vemos tantas e tantas passagens bíblicas que falam contra o medo. Portanto, não temeremos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Parece que Josafá está indo contra o ensinamento de Deus. Como pode um rei levantado por Deus declarar o seu medo, a sua fraqueza, a sua fragilidade? Meus irmãos, o medo, ele não é o nosso maior problema. Pelo contrário, o medo é, muitas vezes, o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa humanidade, da nossa falibilidade. Talvez Josafá, apesar de ter vivido centenas de anos antes de Paulo, o apóstolo, parece que Josafá entendeu a graça de Deus, o socorro de Deus. Ele entendeu que o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Ele sabia que dele mesmo não estava nas suas mãos a condição de livrar o seu povo. E ele não pensou duas vezes ao declarar: estou com medo, estou com medo. Meus irmãos, enquanto não reconhecermos nossas fragilidades e nossos medos, nós não pediremos ajuda, nem buscaremos a Deus. Deus, ele é tão sábio que quando um filho começa a se distanciar, a buscar uma vida autônoma, desconectada dele, quando esse filho começa a confiar muito no seu braço, na sua força, no seu próprio, na sua própria condição humana, Deus, ele providencia para que esse filho, essa filha, comece a perder recursos, comece a perder condições de lutar por si próprio. E Deus vai fazendo isso não para nos levar a uma dor, a um vexame, a uma vergonha. Deus vai fazendo isso para nos desamarrar de nós mesmos, da nossa autojustiça, da nossa autonomia. Como eu disse aqui numa das últimas mensagens, que a autonomia é você criar a sua própria lei, é você ter a sua própria lei, é a junção de duas palavras, auto e nomos. Auto diz respeito a si mesmo, e nomos é a palavra grega para lei. É você ter a sua lei própria, é você confiar no seu braço. O Salmo 118, versículo 8 diz: maldito o homem que confia no homem. E a gente pensa: mas eu não confio em ninguém. Eu não confio no meu patrão, eu não confio no meu cônjuge, eu não confio no meu irmão, eu não confio em ninguém. Esse versículo aí, eu estou tranquilo porque eu não confio no homem. E quando a gente vai fazer um estudo mais detido desse texto, esse homem aí, maldito é o homem que confia no homem. Esse homem aí que muitas vezes nós confiamos, não é um outro homem. Muitas vezes somos nós mesmos, confiando na nossa capacidade, nos nossos recursos, na nossa habilidade, naquilo que nós podemos resolver do nosso jeito, porque a vida toda nós matamos no peito e resolvemos. E chega uma hora que você não tem mais como resolver, e você precisa, assim como Josafá, dizer: estou com medo, não sei o que fazer, não sabemos nós o que fazer. Meus irmãos, será que nós temos aprendido a reconhecer as nossas fragilidades? E eu falo isso como um testemunho pessoal que Deus tem me levado cada dia, meus irmãos, a me ver no espelho, a reconhecer que eu não dou conta. Eu preciso da graça de Deus derramada sobre mim. Eu preciso reconhecer a minha fragilidade todos os dias. E como pastor, eu preciso também dizer a você: pare de insistir com a sua própria força. Pare de tentar lutar com seus próprios recursos. Quando Golias se levantou para afrontar o povo de Deus, Deus não levantou o maior guerreiro dentre os homens de Israel. Deus não levantou o próprio Saul como rei ou os guerreiros hábeis de Saul. Não, Deus levantou um jovem, um adolescente, um menino que puseram uma armadura nele, uma armadura de guerra, e ele não conseguiu dar 3 passos. E ele disse: essa armadura está me atrapalhando. Deixa eu usar minha funda, meu bodoque. Deixa eu usar minhas pedrinhas. Rei, eu enfrentei um leão que tentou comer as ovelhas lá que eu estava cuidando. Eu enfrentei um urso. Deixa eu enfrentar esse Golias. Deixa eu enfrentar. E o Golias era um guerreiro experiente, um homem de quase 3 metros de altura. Zombaram de Davi. Quem é esse menino? Como que ele vai ter alguma chance contra um guerreiro preparado? Você acha que eu sou um cachorro para você vir com pedrinha para cima de mim, com um pedacinho de pau? E Davi respondeu para o Golias: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai lutar, não é com
com um menino, um adolescente, um jovem, não. Eu vou é na força do Senhor. É Deus que vai pelejar. E aquele gigante tombou, nem precisou das 5 pedrinhas, foi uma só. Bem certeira, né? Na testa, né? Na fronte daquele homem, daquele gigante, e ele tombou. Foi um alvoroço assim em Israel, né? Um menino. Deus não estava simplesmente pegando Davi para honrar ele, jogar ele lá para cima. Não, Davi era um menino, um jovem, um homem segundo o coração de Deus. Deus estava mostrando para Israel que todas as lutas que vierem contra aquela nação, contra aquele povo, Deus é que ia lutar por eles. Talvez Josafá aqui lembrasse desse episódio, quando Davi, que foi o grande rei de Israel, enfrentou aquele Golias. Meus irmãos, qual foi a primeira reação de Josafá? Foi a de ter medo. Mas o que o medo produziu? No versículo 3 diz, né? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Israel. O medo levou Josafá ao joelho, à oração, a buscar o recurso em Deus. Meus irmãos, o medo, ele pode nos paralisar. O medo pode nos amedrontar, nos acovardar. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de ousadia, porque Ele luta por nós. Mas nós precisamos usar o medo para buscar o recurso no lugar certo, para ir a Deus em oração. É por isso, meus irmãos, que nós cremos na soberania de Deus. É Deus que usa as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. É Deus que usa as coisas insignificantes, como era Davi diante daquela guerra, para envergonhar os grandes, né? Ele usa as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, porque todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Nada foge da soberania de Deus. Nossas maiores lutas, nossas maiores crises e dores são também propósito de Deus para nos levar à oração, para buscarmos o socorro em quem pode socorrer. Irmãos, não adianta a gente ter um conhecimento de Deus, mas na hora da gente viver, a gente ignorar, a gente não seguir de acordo com o que Deus ensinou. Isso é tolice, isso é estultícia, isso é insensatez, meus irmãos. O Senhor é quem luta por nós. A palavra de Deus fala que Ele começou uma boa obra em nós. Ontem nós estávamos fazendo uma visita tão boa, na casa de uma serva de Deus aqui do nosso bairro, a irmã Penha, e ela está numa batalha de oração pelo seu neto. Inclusive o nome dele está no nosso boletim de oração. Há 4 meses atrás sofreu um acidente gravíssimo de moto, está num processo de recuperação. Ele está aprendendo a falar, ele está aprendendo a dar os passos de novo, ele está aprendendo a movimentar de novo. E eu falei com ela, olha, aquele que começou a boa obra na vida do Maxwell há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, Ele começou uma obra em nós e Ele vai completá-la. Nós não podemos ficar vivendo uma vida de resistência, uma vida de dureza, uma vida de coração embrutecido, um coração obstinado, porque, meus irmãos, Deus, Ele resiste ao soberbo, mas aquele que é humilde, o Senhor concede a sua graça. O medo, ele está nesse pacote, né, que nos levará aos pés do Senhor. Será que nós estamos prontos a assumir as nossas fragilidades? Ou nós continuamos mantendo, né, a nossa altivez? Peça a Deus para ajudar você a ter essa flexibilidade, sabe? Que seus joelhos possam dobrar, que você não tenha uma coluna, uma cerviz endurecida, que você possa se lançar aos pés do Senhor em oração, falar: Senhor, me ajuda a passar pela crise, me ajuda a reconhecer a minha fraqueza, mas a confiar no Teu poder,
A primeira lição de Josafá foi o reconhecimento da sua fragilidade. A segunda lição que nós aprendemos com o rei Josafá é a importância da união, da comunhão. Olha o que diz no versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Nós não lemos o versículo 13, mas olha o versículo 13 que eu passo a ler agora. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Houve uma união, meus irmãos. Josafá sabiamente convocou o povo para jejuar, versículo 3, e também para pedir socorro ao Senhor, no versículo 4. O que Josafá entendeu, e que muitas vezes nós passamos a vida toda e não entendemos, é que o meio para vencer é construído com a união de forças. O meio que Deus preparou para cada um de nós vencermos as lutas e as crises não é sozinho. A lição é clara. Sozinho, muitas vezes, nós estamos fadados ao desânimo, ao fracasso, mas quando nos unimos em oração, nos fortalecemos no Senhor e percebemos a sua mão poderosa nos levar da derrota iminente para uma vitória incontestável, nós precisamos, meus irmãos, nos unir em oração. Nós precisamos nos ajuntar para orar. A oração não pode ser uma exceção, uma saída de emergência. A oração precisa ser o primeiro recurso para cada um de nós. O povo se uniu para pedir socorro ao Senhor. O mesmo Davi, que venceu o gigante Golias, ele escreveu o Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Diz o texto que veio gente de todas as cidades de Judá para congregar e se unir. Foi um avivamento, um quebrantamento nacional. Dos versos 5 que nós lemos até o verso 12, nós vemos que o conteúdo dessa oração de Josafá, clamando ao Senhor, relembrando as promessas do Senhor. Meus irmãos, o que vem à nossa memória quando a gente está em crise? Será que a gente se lembra das promessas do Senhor? Será que nós nos lembramos que o Senhor, Ele luta por nós, Ele está conosco? Meus irmãos, será que a gente entende o conteúdo dessa oração como um clamor da vitória, um reconhecimento diante do povo? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, versículo 7, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Habitaram nela e nela edificaram um santuário. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nessa casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e livrarás. Josafá não inventa uma oração ali. Deixa eu escolher palavras bonitas para eu tocar o coração de Deus. Deixa eu cantar mais uma canção bonita para adorar o Senhor. Deixa eu dar uma oferta melhor para ver se Deus se agrada de mim. Não, a oração de Josafá foi um relembrar de quem era Deus, de quais foram as promessas de Deus sobre a vida dele e sobre a vida do seu povo. Meus irmãos, interessante que
no final da oração de Josafá, no versículo 12, ele diz: não há força em nós para resistirmos essa grande multidão. E ele diz ainda: não sabemos o que fazer. Mas ele conclui dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o grande segredo de Josafá. Ele olhou para o Senhor. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. É a lembrança da obra perfeita de Jesus, o nosso Salvador. E em todas as Escrituras, meus irmãos, a palavra de Deus nos orienta a olharmos para o alto, a olharmos para o Senhor, a olharmos para a cruz do nosso Salvador. Nós venhamos desembaraçar de todo o peso, de toda a culpa, de todo o pecado que tenazmente nos assedia e possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós precisamos aprender com Josafá, a avaliar cada um de nós, a nossa própria vida, as nossas reações. Meus irmãos, nós precisamos admitir nossas fraquezas, nós precisamos nos unir em oração e nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor, na cruz do nosso Salvador. O segredo de Josafá, que nós vemos a vitória que Deus deu a ele como líder do seu povo. O segredo dele começa no início do seu reinado. Volta no capítulo 17, no versículos iniciais desse capítulo. Diz que em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Olha o versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes, versículo 4, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundâncias. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. O segredo na vida de Josafá, meus irmãos, é que ele procurou andar com Deus. Ele procurou seguir ao Senhor, o Deus da sua vida. E quando veio a crise e o problema, ele já estava andando com Deus. Ele não precisou criar um plano de emergência, ele já estava andando com Deus. Ele tirou os ídolos da casa de Judá. E meus irmãos, talvez a grande aplicação desse texto é exatamente o nosso coração inteiro para o Senhor. Quando nós entendemos que Deus, Ele é o único Deus da nossa vida, não vai ficar nenhum ídolo, nenhum poste ídolo, nenhum Baal, nenhum Balaíns. Não vai ficar nenhuma resistência em nosso coração em confiar no Senhor. Nós vamos ser os primeiros a fazer uma faxina na nossa casa e falar: Senhor, a casa é tua, toma o teu lugar, Senhor, vive na minha vida, conduz as minhas ações, conduz a minha história. Eu não quero andar do meu jeito, eu não quero agradar a mim mesmo, eu quero viver agradando ao Senhor, e eu quero me consagrar a Ti, eu quero andar nos Teus caminhos, e eu quero enfrentar as crises, não confiando na minha própria força, mas confiando que o Senhor é quem peleja por mim. Enquanto nós nos preparamos para participar da ceia do Senhor, talvez você se lembre de crises que você já enfrentou, tem enfrentado, e às vezes você é tentado a achar um jeito, a criar um meio de resolver.
E talvez esses meios são até legítimos, são até inteligentes, mas eles não passam de meios humanos. E sabe quando que nós vamos ver o milagre de Deus em áreas da nossa vida? Quando a gente parar de nos valer dos nossos meios, dos nossos recursos, e nós admitirmos: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda. Essa é, talvez, irmãos, a maior declaração de fé e de obediência que todo crente, em algum momento da vida, precisa fazer. Me socorre, Senhor. É pedir ajuda e falar: Senhor, sem ti eu não sou nada, eu não dou um passo, eu não vou a lugar nenhum. Toma minha vida, me ajuda a caminhar em vitória, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, mesmo assentados, e orar a Deus. Talvez silenciosamente, com Deus, você até admite suas fragilidades, áreas da sua vida em que você já desistiu de confiar em você. Mas talvez tenha algumas áreas que você ainda persiste em tentar manter o controle ali. E Deus hoje te trouxe aqui para falar isso ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu. Deixa eu comandar a sua vida, deixa eu dirigir, deixa eu lutar, deixa eu pelejar por você. Pare de tentar lutar com as suas armas, pare de tentar lutar do seu modo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Senhor nosso Deus, nós recebemos do Senhor essa palavra, Pai. Na noite em que o Senhor nos permite